O restante das redes sociais eu não entrei em nenhuma e foi, cara, libertador, assim. Aí eu voltei, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso. E aí foi quando eu fiz o vídeo, e aí em setembro eu comecei a desafiar os meus seguidores também. Muita gente vem comigo, meus pacientes tudo vem junto. Fica naquela semana, assim, aí chega a última semana, eles começam, né? Eles já falam assim, ó, semana que vem Que da hora. é o Da desafio hora. Vida no Off. Então, é muito impressionante. E uma coisa que eu aprendi com isso é que a gente fala que não tem tempo, que não tem tempo, mas se você tirar a rede social, você vai ver como a vida passa devagar. Passa muito devagar. Faço, depois vocês me falam, vocês vão A conseguir. gente começou assim, eu não tinha visto ainda, né? Aham. Porque no final de semana, porque eu aturo ele a semana toda. No final de semana, eu desentalo ele. Então, tipo, é muito bom, assim. É bom. Agora a gente vai fazer mais. Rapaz, Façam, gente. Uma semana sem. É um desafio pra gente que é criador de conteúdo, porque a gente a gente precisa trabalha, disso, a gente trabalha com isso. mas é muito bom. Mas é muito bom, é muito bom. Tanto que quando eu saio, eu fico, ai, tem que voltar. Porque tem que voltar, tem que fazer tudo de novo, né? Tem que retomar, tem que aparecer. Então, cada vez mais que eu faço esse desafio, para mim, cada vez menos faz sentido aparecer, sabe? Uhum. E aí a gente já tem construído outras formas de continuar, né, o nosso negócio, a agenda e tudo mais, sem a necessidade das redes sociais, porque antes eu já estava com uma outra visão. Então, hoje, o meu foco é o Instagram. E aí eu tava com uma outra visão, eu já tava, né, querendo ir pra TikTok, YouTube e tudo mais. Hoje em dia eu fico, será mesmo que eu preciso disso, né? Porque querendo ou não, é uma coisa a mais ali que Sim, consome a consome nossa mais. vida, né? Nossa, assim, eu tenho um problema sério com o Instagram, assim, até há pouco tempo eu instalei um aplicativo que ele meio que bloqueia o acesso ao Instagram, né? Uhum. E eu tava vendo que, tipo assim, é meio que automático ali, tipo, você vai ver um determinado momento lá 100 tentativas de acesso ao Instagram. Olha E só. tipo, nossa, que curioso, né? Por que que isso acontece e de uma forma assim imperceptível, né? Tipo, Uhum. E assim, esse ano, desde o começo do ano, eu já tinha me desafiado a diminuir. Então, você falou disso, eu lembrei. Eu era muito viciada, assim, nossa, muito viciada. E desse ano pra cá, no começo de 2025 pra cá, eu coloquei o temporizador do celular mesmo, sabe? Deixei ali 1 hora, 2 horas no começo e agora eu já tô com 1h20 por dia só. Então, é um orgulho pra mim. E aí é muito engraçado, né? Porque quando a gente tira, então a primeira vez, por exemplo, que eu fiquei sem, meu dedo ia sozinho, gente. Tipo assim, Automático, né? tipo, você saía do WhatsApp, pá, você clicava, não tinha nada. Você ficava lá clicando assim, a terceira vez que você tava clicando, aí eu falava, ué, peraí, não tem nada aqui que eu tô clicando aqui. Então, já ficou automático, né? Às vezes a gente tá mandando mensagem pra alguém no WhatsApp e aí a gente, sei lá, precisa daquela resposta urgente, mas a gente não quer ficar ali esperando 1 minuto até a pessoa responder. O que a gente faz? Vai pro TikTok, vai pro Instagram, É. vê um videozinho ali, dá pra ver pelo menos uns 3 vídeos, a pessoa Aí você responde. volta, falar. Exato. Então aí a gente fica nesse ciclo, né? Vai no WhatsApp, volta no Instagram, ou no TikTok, YouTube, enfim. E aí a gente fica nesse ciclo aí. Mas realmente uma coisa automática. É natural nosso já. É louco, né? Isso mostra também como a gente está como sociedade. Por exemplo, teve um caso no Japão que que a mulher casou com a IA. Foi. E queria saber de você, como que isso um psicólogo vê? A gente está perdendo vínculos cruciais, né, com o Muito outro, né? importantes. Eu acho assim que essa questão aí desse caso em específico, a gente acaba julgando muito ela, né, por ter feito isso, a gente acaba falando muito sobre isso, porque a gente acaba que é inconcebível pra É gente uma coisa estranho, né? dessa, acaba sendo estranho, esquisito, uma coisa que é fora do comum. Mas existe também um sofrimento por trás, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a história dela, a gente vê que é uma pessoa que foi negligenciada pela sociedade, deixada de lado, foi silenciada, né? Então, pensa só, a sua vida inteira, as pessoas te negligenciam, falam que você é inadequado de determinada forma, e aí vem alguém, uma pessoa, não tô nem falando de ato, tô falando de uma pessoa, e diz assim, não, pra mim você é perfeita, eu gosto muito de você, amo você, pra mim você é perfeita do jeito que você pensa. Poxa, a pessoa vai dizer assim, caramba, achei a minha alma gêmea aqui, né? Então, a mesma coisa que aconteceu com a IA, provavelmente. Ela criou uma pessoa ali, pelo que fala, né, a notícia, ela Isso. criou uma pessoa ali pra ela, do padrão dela, do jeito dela, e aí ela foi se desenvolvendo no relacionamento,
e depois ela casou, né? Então, é bem complicado pensar nisso, né? É Não, difícil. hoje tá. Como que faz, então? Tipo assim, a pessoa ela encontra, digamos assim, alguém que dê respostas que ela queira ouvir. Exatamente. Como que faz? Tipo, como que Vai é difícil confrontar. não cair a ficha, eu não tô no caminho errado, né? É difícil. É difícil porque você tá o tempo inteiro sendo reforçado, né? Então, existe essa questão de reforço, né? Então, a gente chama na psicologia de reforço positivo, que é quando você vai ganhando alguma coisa com o seu comportamento. Então, no caso, por exemplo, a IA, ela é programada, porque a gente fala de IA, mas a gente esquece também que existe uma empresa por trás, existe uma empresa ganhando por trás, e existe uma estratégia de você manter aquela pessoa ali dentro daquele aplicativo. Uhum. Então, quando a pessoa vai mandando mensagem, ela vai sendo acolhida, e cada vez mais ela manda mensagem, cada vez mais ela é acolhida e ela é reforçada naquele comportamento, cada vez tende a ela a estar ali dentro. Por mais que ela tenha casado com a IA e assim, em algum momento, alguma coisa vai acontecer que eu acho que a ficha dela vai cair. Não sei o que, né? Não dá pra saber. Porque cada pessoa tem o seu, assim, seu Show momento. start. Mas em algum momento ela vai perceber se é que ela já não tenha percebido isso, né? Mas a ausência de frustração impede o amadurecimento emocional? Impede. Eu acho que eu tenho essa visão, pelo menos, sabe? A frustração, ela é muito importante para que a gente consiga valorizar quando a gente cresce. Se eu não tenho frustração, se a minha vida inteira eu cresço sem frustração, a gente pode ver até um pouco nessa geração, sabe? Uhum. Então, os pais acabaram sendo um pouco permissivos demais, e isso vai, né, do recurso de cada pai, enfim. E agora, muitas crianças, elas já cresceram sem saber o que é frustração. Então, dentro da minha experiência clínica, eu já atendi várias crianças com dificuldade do não pode fazer isso, sabe? Por quê? Porque para ela não existe essa palavra, não existe. Então, quando você não é colocado, né, a esse comportamento, então quando você não tem essa experiência do não, da frustração, como que você vai saber? Para você é tudo sim. Então tá ótimo, mas aí depois você vai trabalhar e o seu chefe fala: "Não, você não pode tirar folga numa quarta". E aí E aí, como que e você... aí, como é que vai ser, sabe? Uhum. Então a frustração ela é muito importante para o crescimento. E é importante que venha desde a infância, não é só a partir da adolescência. Mas a frustração também não pode causar traumas, assim? Como é que é um equilíbrio, assim? Porque, né, se eu fui uma pessoa muito frustrada, pode causar trauma. Se eu não Sim, fui, também é um pode, problema. né? Então a gente